Se nós conhecermos essas táticas do nosso inimigo, nós não seremos vítimas fáceis de engano e de desobediência ao nosso Criador. Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar, e hoje é a continuação da nossa série que tem como base de reflexão o livro do bem ou de Deus. E nós estamos então no segundo capítulo, que tem o título de Como isso aconteceu. E esse segundo capítulo, ele se inicia com João perguntando o que mais ele tinha visto como bom, que na verdade não era bom. E mais importante do que isso, qual tem sido a consequência de eu olhar essas coisas como boas? Mas antes de abordarmos exatamente essa pergunta, nós temos então o quê? Que voltar para o início de tudo, que foi onde Deus falou com John Bevere, que é o quê? Eva e o jardim do Éden. Por que ela tomou aquela atitude de comer do fruto proibido? E uma pergunta recorrente na mente de John e de nós, eu acho, é como que a serpente conseguiu persuadir Eva? O que fez com que Eva caísse nas artimanhas da serpente? Qual foi a estratégia que ela utilizou? Vale lembrar que Eva vivia o quê? Vivia num mundo perfeito. Ela nunca tinha sido abusada, ela nunca tinha sido tinham se aproveitado dela, ela nunca tinha sido traída, não tinha nada disso. Ela vivia num mundo perfeito, ela era perfeita. Então como que a serpente conseguiu com que Eva se voltasse contra Deus? Exatamente, se voltasse contra Deus, porque ela transgrediu, ela foi contra a vontade de Deus, contra a direção que Deus tinha dado. Se nós encontrarmos a resposta para essa questão, para essa pergunta, e por isso que nós vamos debater um pouquinho sobre essas estratégias, nós vamos descobrir e ter um discernimento para não cair na mesma artimanha de Satanás, porque ele ele não cria nada, mas ele copia, ele faz igual, ele é um ser milenar e inteligente. Nós temos que entender que ele é astuto, é o que a palavra de Deus nos diz. Então ele utiliza da mesma situação, da mesma estratégia que utilizou com Eva, ele vai utilizar conosco hoje em dia. Então nós temos que estar atentos. Se nós conhecermos essas táticas do nosso inimigo, nós não seremos vítimas fáceis de engano e de desobediência ao nosso Criador. Nós conseguiremos combater a esse engano. Deus então ele criou um mundo perfeito e ele coloca o jardim do Éden. Ele criou um jardim e lá ele colocou o homem. Deu toda a sabedoria, o homem era inteligente, dava nome para todos os animais, mas ele viu que o homem ainda estava só. E da costela de Adão, ele então faz Eva. E Eva então ela é criada. O detalhe é que um pouco antes de criar Eva, então se nós lermos o capítulo 2, começo do capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus dá a ordem para quem? Para Adão. A ordem foi dada para Adão para não comer do fruto daquela árvore. Aí que está o detalhe. A ordem foi dada para quem? Foi dada para Adão. E nós já vamos discutir um pouquinho sobre isso e sobre um ponto muito importante nesta revelação. O fato é que nós não sabemos quanto tempo passou desde a ordem de Deus para Adão, desde a criação de Eva, e com que a serpente, o animal mais ardiloso, tornasse Eva o seu alvo e fizesse com que ela questionasse as ordens de Deus. O fato é que nós precisamos saber o que fez com que Eva caísse nas artimanhas da serpente. O que a serpente fez para que no mundo perfeito Eva caísse naquilo que aquela serpente estava falando. Nós precisamos saber, porque como eu já disse no outro vídeo, e o livro também traz no capítulo 1, nós vivemos num mundo corrupto, cheio de pecado. Então Eva, que vivia num mundo perfeito, caiu. Imagina nós, como não vamos ser levados a cair no engano. Então nós precisamos ter atenção a isso. Por isso nós precisamos entender qual foi a tática, o que Satanás utilizou para fazer com que Eva viesse a questionar Deus, viesse a desobedecer uma ordem de Deus. Então vamos abordar e examinar qual foi a primeira pergunta, qual foi o primeiro questionamento que a serpente fez para Eva.
E o primeiro está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. E eu passo a ler. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Isso está no versículo 1 do capítulo 3. Com essa pergunta, a serpente iniciou o primeiro passo para a sua estratégia. O seu objetivo era afastar Eva da sabedoria divina. Por isso, ela tira o foco da Eva em milhares de árvores frutíferas e coloca o foco dela onde? Numa única árvore proibida. Então Eva poderia comer de todas as árvores. Mas em vez do foco estar em todas as árvores, a serpente fez com que ela tivesse o quê? O foco em apenas uma árvore. Entenda, a serpente era ardilosa e ela estava armando uma cilada. A frase de Deus inicia com: comam de todas. Vocês são livres, comam de todas as árvores. Vocês podem comer de tudo. Só essa aqui, deixa aqui de lado. Vocês podem comer de milhares, mas essa única aqui, não como. Mas o que a serpente fez? A serpente fez Eva perder o foco e colocou o foco no proibido. Como essa serpente ela foi esperta, porque depois dessa indagação, depois desse questionamento, Eva não queria mais tirar o quê? O foco daquela única árvore. Eu não sei vocês, mas eu já vi isso acontecer muitas vezes, já aconteceu na minha vida. Isso acontece, às vezes nós vemos um pregador que, ele prega maravilhosamente a palavra de Deus, tem unção, e em algum momento, às vezes ele fala uma frase que soa como errada, e não é que ela seja errada, mas soa como errada, e você, talvez, por ter uma outra visão, tira aquilo ali do contexto. Em resumo, a pregação foi maravilhosa. Foram 2 horas de pregações maravilhosas. Mas, por 1 minuto que ele fez uma frase que, ao seu ver, pode dar um entendimento diferente, você faz com que outras pessoas foquem só naquela frase. Você fala, viu o que ele falou? E as pessoas já esquecem tudo que aquele pregador falou, com unção, sendo voz de Deus, e as pessoas esquecem de tudo aquilo que ele falou que era bênção, que foi direcionado, e aquilo também era direcionado, mas pelo fato de ter colocado foco e distorcido as coisas, você já esqueceu de tudo e só foca naquele problema. Isso também acontece nos nossos dias. Temos que ter atenção. Será que você tem sido a serpente que o diabo tem utilizado na tua igreja? Eu sei que isso é forte, mas nós estamos aqui realmente para refletir. Hoje em dia não é diferente. Deus liberou para nós milhares de bênçãos. Milhares de bênçãos. Nós podemos ler em Efésios 1:3, onde diz isso. Também nos é dito que todas as coisas são nossas em Cristo Jesus. Isso está escrito em 1 Coríntios 3, do versículo 21 até o 23. Mas muitas vezes nós somos levados a perder o foco em todas as bênçãos e muitas vezes somos levados a pensar simplesmente naquilo que é proibido para nós, naquilo que é retido para nós. E por que algumas coisas são retidas? Nós vamos falar mais para frente, mas de forma bem resumida. Porque não fazem bem a nós. Isto é, o nosso Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Mas o mundo tem tentado tirar o nosso foco daquilo que é bênção para colocar o nosso foco naquilo que é maldição, distorcendo a nossa mente a pensar, nem é tão mal. Isso não é assim. Não, nós podemos ter relação sexual, nós vamos casar. Talvez você está sendo levado a um engano. Cuida, porque essa é uma estratégia de Satanás, encobrir as bênçãos de Deus com aquilo que é retido por ele. Volto a dizer, Deus sabe o que é melhor para você. Voltando para o texto, então, Eva, com a verdade que ela conhecia, ela rapidamente responde à serpente. Vamos ver o que ela diz. No versículo 2 e 3, ela diz assim: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Versículo 2 e 3 do capítulo 3 de Gênesis. É interessante nós analisarmos que Eva diz
diferente daquilo que Deus tinha dito para Adão. Ela diz: vocês não podem comer nem tocar. E isso é importante porque John vai numa linha de raciocínio com relação a esta afirmação, porque pode nos dar uma pista do porquê a serpente escolheu Eva e não escolheu Adão para comer do fruto. Deus tinha falado com quem? Tinha falado com Adão. Como nós vimos, a ordem de Deus veio antes de Eva existir. Mas pode ser que um dia lá, passeando pelo jardim, eles encontraram a árvore. E Adão falou para Eva: olha, não pode comer dessa árvore, é uma ordem de Deus, porque senão nós morreremos. E esse tipo de conhecimento, né, o John Bevere ele chama de conhecimento comunicado. É quando nós recebemos isso, alguém nos fala aquilo. Para Eva era sim um conhecimento comunicado, mas para Adão não. Adão tinha o conhecimento revelado. E qual a diferença dos dois? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas de forma básica. O conhecimento revelado é quando Deus fala diretamente com você. Nós podemos ver isso na vida de Jesus, no relato que está em Mateus capítulo 16, versículo 13. Eu passo a ler aqui. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus questiona os seus discípulos e pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Que o Filho do Homem é? E os discípulos, eles começam a falar: bom, eles dizem que é quem? Eles dizem que é o profeta Jeremias, que é João Batista, que é Elias, e assim por diante. Isto é um conhecimento comunicado. Eles estavam dizendo aquilo que os outros diziam que o Filho do Homem era. E Jesus então pergunta para eles no versículo 15: mas quem vocês dizem que eu sou? E aí no versículo 16, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não era algo que vinha da parte de Pedro, não. Isto era um conhecimento revelado. Talvez em algum momento, quando ele estava andando, ele ouviu alguém dizendo e aquilo, é verdade, aquilo, se tornou verdade para ele. Quando o Espírito Santo falou com ele, tornou aquilo realmente verdade. E Jesus diz isso para Pedro no versículo 17. Ele diz assim: Jesus fala então para Pedro: isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Isso não é um conhecimento comunicado, mas por meu Pai que está nos céus. Conhecimento revelado por Deus. Jesus fala isso para Pedro. Pedro não estava repetindo simplesmente algo que ele tinha recebido pela internet, através de um post de Facebook, através de um post de Twitter, através do Instagram. Não, tinha sido algo revelado. E como isso é importante nos nossos dias? Porque tantas pessoas têm se levantado para falar algo que, não foi revelado a elas. Simplesmente foi algo que elas leram. Isto não tem verdade naquilo. Não faz sentido para elas. Por isso, nós conseguimos ver tantas pessoas falando uma coisa e fazendo outra. Por quê? Porque não é algo que foi revelado da parte de Deus para a vida delas. E isso é muito importante. Porque é isso que vai gerar vida nas pessoas. E nós vamos falar um pouquinho aqui, e John traz também, sobre o que é e como obter esse conhecimento revelado da parte de Deus. Esse tipo de revelação, esse tipo de conhecimento, o conhecimento revelado, era aquilo que Jesus declarou, que sobre esta verdade é que a minha igreja será edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra o quê? Contra o conhecimento revelado. Seria sobre este fundamento que a igreja seria edificada. Por outro lado, as forças do inferno, elas podem mais facilmente enganar aquelas pessoas que só têm o quê? O conhecimento comunicado e não o revelado por Deus. Por isso muitas vezes você vai ouvir o seu pastor falando: olha, a salvação é individual, olha, leve para a palavra, medite na palavra, leia, tenha intimidade com ela, ore, mas não só palavra, mas silencie. Por quê? Porque o Espírito Santo quer te revelar, quer tornar aquela palavra verdade na tua vida. Por isso muitas vezes nós vemos pessoas recebendo e pessoas não recebendo a palavra de Deus num culto. Pessoas sendo abençoadas e pessoas ali, o culto hoje foi estranho e tal. Por quê? Porque elas não estão com as suas mentes abertas para que o Espírito Santo ministre
o seu coração. O Espírito Santo vai trazer o quê? Vai trazer para você o conhecimento revelado. É obra do Espírito Santo. Nós recebemos, como eu já falei, já trouxe aqui, nós recebemos o conhecimento revelado de várias formas. É lendo a palavra de Deus, é através de uma visão, de um sonho, é através da oração, no meio de um louvor. O Espírito Santo vai te tocar. Existem uma série de formas de isso acontecer na sua vida. Seja como for, você sabe que ouviu a Deus. Você sabe que aquilo é uma verdade que vem do alto. E esse conhecimento, ele não pode ser tirado de você. Por quê? Porque vem da parte de Deus. Aquilo é verdade para você. Por outro lado, quando nós recebemos apenas o conhecimento comunicado, né, através de uma leitura ou através da pregação do seu pastor, nós facilmente podemos distorcer aquilo. Por quê? Porque nós não abrimos o nosso coração para aquilo que Deus estava falando. Nós simplesmente estávamos ouvindo palavras. E por mais que a palavra estava correta, o seu coração não estava aberto para ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então facilmente você distorce aquilo que veio do altar. O problema não está no pregador, o problema não está na palavra de Deus, o problema está aqui, o seu coração não estava aberto. E nós vamos ver, existia um povo, e nós vamos ver que a palavra de Deus traz isso, que estava com a mente aberta e buscava a revelação de Deus. Não há problema algum em Adão ter compartilhado com Eva aquilo que Deus tinha ordenado com relação àquela situação. Mas o que provavelmente Eva não tenha feito foi procurar o Criador para entender aquilo que Adão tinha dito a ela. Devia ser uma característica daqueles que se dizem cristãos, daqueles que seguem, daqueles que querem a Deus, buscar, cavar mais profundamente para conhecê-lo, para entendê-lo. Mas muitas vezes nós estamos o quê? Acostumados a ficar no nível raso. Ah, aqui tá bom. Ei, se você ficar no nível raso, mais facilmente você vai ser enganado. Isto é, se você ficar simplesmente com o conhecimento comunicado, você vai mais facilmente ser enganado. Em Atos capítulo 17, versículo 11, nós vemos isso acontecendo quando Paulo leva a mensagem do céu para uma determinada região. Os bereanos, eles questionam, eles levam para a palavra, mas a palavra diz que eles estavam o quê? Com a mente aberta para receber. E assim eles recebiam e levavam até a palavra, eles meditavam e buscavam em Deus saber se era verdade ou não. Isso que nós devemos fazer, esperar a revelação que vem de Deus para a nossa vida. Sim, óbvio, Deus vai utilizar homens, vai utilizar sonhos, né? Ele vai utilizar. Mas tudo aquilo que nós recebemos de palavra, nós temos o quê? Levar para a palavra de Deus, para não ser o quê? Enganados. A palavra de Deus diz que iriam surgir tantos falsos profetas no fim dos tempos. Será que nós estamos preparados para discernir entre o certo e o errado? Precisamos estar conectados com o Espírito Santo e pedir a Ele revelação. Bom, agora que então a serpente já tinha iniciado com Eva a sua estratégia, ela parte para a segunda fase. Então a serpente já tinha o foco de Eva na árvore proibida, e aí ela poderia então dar o segundo passo que ela desejava. E esse passo seria contradizer aquilo que Deus tinha dito. Contradizer diretamente aquilo que Deus tinha dito. Entretanto, Satanás, que é ardiloso, que conhece as coisas, sabe como fazer a pessoa cair, ele não iria vir de qualquer jeito. Ele iria vir com uma afirmação sólida e coberto por o quê? Um benefício. É isso que ele te oferece hoje. Ele te oferece um benefício. E ele vem parecendo que aquilo que ele está dizendo é tão sólido, tão verdade, que você passa a acreditar. Então, Satanás retrucou. Vamos ler aqui. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ela vem com o quê? Uma afirmação sólida e um benefício. Ei, vocês serão como Deus. Vocês conhecerão. Ei, vocês não vão morrer. Eu tenho a certeza disso. Nós devemos considerar o que a serpente fala. Deus sabe. É como se algo tivesse o quê? Retido, como nós já falamos. E não simplesmente qualquer coisa.
mas algo que traria benefício a Adão e Eva. E nesse caso ele estava dizendo, não, vocês vão ter sabedoria, vocês vão ter conhecimento de todas as coisas, vocês vão discernir o bom do ruim. Considerando que havia algo bom naquela árvore, a serpente calculou cuidadosamente as suas palavras, o seu questionamento, para que isso pudesse soar como correto. E infelizmente, soou como correto e Eva aceitou. Eva viu que a árvore era boa, agradável e traria benefícios a ela. Todas essas características eram desejáveis. A principal tática da serpente era distorcer o caráter de Deus aos olhos de Eva. Se ela tivesse êxito, ela conseguiria fazer com que Eva se voltasse contra Deus. E por quê? Porque o governo de Deus está estabelecido pelo seu caráter. E onde conseguimos ver isso? Nós podemos ler em Salmo, capítulo 89, versículo 14, assim: o rei Davi escreveu: a retidão e a justiça, é o caráter de Deus, tá? A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Davi declarando isso. O caráter de Deus, ele é perfeito, mas a serpente estava tentando distorcer isso para Eva. O inimigo, ele conseguiu fazer com que Eva se voltasse contra Deus. Por quê? Porque ela come daquilo que Deus falou, poxa, não come, não come. Mas Eva achou que Deus estava retendo algo bom para ela. Ela questionou o caráter de Deus e por isso ela comeu. Se a serpente teve sucesso num ambiente perfeito, com uma mulher que nunca tinha sofrido abuso, ninguém tinha se aproveitado dela, ela não tinha sido traído, o pai dela não tinha abusado dela, nada. Era um mundo perfeito. Imagina nós hoje, neste mundo corrupto. Nós precisamos. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas nós não podemos esquecer disso. Nós mais facilmente seremos enganados. Por esse motivo nós podemos ver Tiago nos advertindo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Só há um problema em tudo isso. Eu já falei no primeiro vídeo. O problema do engano é que ele é enganoso. E a pessoa que está enganada, ela tem a certeza que está certa, que está correta, que está precisa. Mas não. Ela está enganada. Ela está imprecisa. Ela não tem sabedoria. Eva foi enganada e por isso ela caiu em transgressão. Ela transgrediu a lei de Deus. Ela transgrediu a vontade de Deus. Ela foi contra aquilo que Deus tinha ordenado. Tiago não quer que nós caiamos no mesmo erro. E por isso ele adverte. Vamos ler então agora os dois versículos completos daquele que eu já trouxe aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Observe que Tiago não fala que muitas ou a maioria das dádivas vêm de Deus. Não. Ele diz, toda boa dádiva vem de Deus. Isso não é algo que fica nas entrelinhas, não. É explícito, nós somos ensinados isso. Não há nada de bom fora da vontade de Deus para você. E não interprete errado ou superficial essa frase, porque é uma grande profundidade nela. E John fala assim então: não importa o quanto alguma coisa pareça boa, o quanto ela o faz feliz, o quanto ela é divertida, o quanto ela o tornará rico e bem sucedido, o quanto ela pareça ser profundamente espiritual, o quanto ela pareça ser sensata, o quanto ela pareça ser popular ou aceita. Se uma coisa é contrária à sabedoria ou à palavra de Deus, ela é errada. Ela vai fazer com que você sofra no final das contas. Porque não é a vontade de Deus, não é aquilo que Deus tem para a sua vida, não é aquilo que Ele diz, não é o que a palavra dele diz. Então não importa. Toda boa dádiva, ela vem de Deus. Então por mais que algo pareça bom, mas não é a vontade de Deus, esquece. Não é bom. Eva achou que estava fazendo algo bom, mas não estava. E se você acha que passado milhares de anos se tornou muito mais sábio que Eva, esquece. Não. Você vai ser enganado. Se você pensa assim, você vai ser enganado.
Nós temos que levar tudo para a palavra de Deus. Temos que saber se é a vontade de Deus, não a nossa vontade. Entenda, este livro, a Bíblia, está cheio de instruções e advertências para que nós venhamos a reconhecer o que verdadeiramente é a vontade de Deus e é bom para as nossas vidas. Isso mesmo, instruções e advertências. Assim como quando você compra um equipamento, em primeiro lugar no manual vem, olha, para bom uso faças isso, ou para que você tenha um bom uso não faças aquilo. Assim também é na nossa vida. Deus já nos deixou instruções e advertências. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você fizer aquilo, você vai ser amaldiçoado. Ele deve ser o nosso manual. Mas se nós não lermos, e não apenas lermos, mas meditarmos e pedirmos sabedoria do alto, nós continuaremos vivendo no engano. Continuaremos fazendo a nossa vontade e vamos sofrer com isso. Você e eu não vamos alcançar maturidade se nós não formos advertidos. Entenda isso. Nós precisamos ser advertidos. Nós precisamos receber instruções do alto. Deus afirma claramente isso no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Meditar de dia e de noite, a qualquer momento, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus garante uma vida bem-sucedida se nós seguirmos as instruções que o livro dele nos traz. Nunca se esqueça, não há nada de bom fora da palavra de Deus, fora da sabedoria de Deus para nós. Nunca se esqueça, não há nada de bom para mim e para você fora da sabedoria de Deus, fora das palavras que ele nos deixou. Nada. Não se esqueça disso. Tudo que foge a isso é enganoso. Tudo que foge a isso é o inimigo tentando te enganar. Ele vai usar pessoas, ele vai usar teu coração que é corrupto e enganoso, ele vai tentar distorcer a tua mente. Entenda, já foi falado, o engano, ele é enganoso. Leve tudo para a palavra de Deus. Peça a revelação do alto. Fale com ele, silencie para ouvir ele. Que isso nós possamos entender. Satanás foi ardiloso, tirou o foco daquilo que era realmente verdade e colocou o foco naquilo que era uma mentira. E aí? Vai continuar sendo enganado? Ou vai meditar na instrução e advertência que Deus já nos deixou? Vamos a isso? Reflita em tudo que foi falado. É um capítulo muito rico. Que possamos realmente nos colocar diante de Deus e ouvir o que Ele tem para nós. É isso. Para pensar. Valeu!